Crianças, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão tranquilo? Estão aproveitando a quarentena para estudar? Como é que vocês estão? Vocês viram aqui, ó, a tia Ká hoje tá toda estilosa. Tá com um jalequinho aqui, ó, de florzinha. Aqui, ó, deixa eu vir aqui, ó. Viu? Tem até uma borboletinha aqui, ó. Tô me sentindo muito professora. Tem até caneta aqui, ó. Tô me sentindo muito bem. Tem um mini quadro aqui. Por que que eu tenho esse mini quadro? Porque hoje a gente vai contar uma história pra vocês de Ruth e Noemi, né? Ruth e Noemi, quem que eram essas duas? Primeiro, Noemi. Noemi era casada com Elimeleque e eles moravam em Belém. Olha aqui a casinha deles. E eles tinham 2 filhos. Eles tinham o Malom e o Quilion. O Malom, ele era casado com a Ruth. E o Quilion era casado com a órfã. E eles viviam muito bem lá em Belém. E Belém, naquela época, não tinha rei. Eles eram governados por sacerdotes e juízes, né? Só que aconteceu? Era muito bom lá, mas chegou uma época de estiagem. O que é essa época de estiagem? É quando não tem alimento, as pessoas começam a passar fome. E o que aconteceu? Noemi e Elimeleque, junto com os seus 2 filhos, né, e as suas esposas aqui, decidiram se mudar. Decidiram ir embora para uma cidade chamada Moabe, né, que naquela época a cidade de Moabe estava mais tranquila ali, e eles iam poder se alimentar, né, tudo mais. Aí o que aconteceu? Eles estavam morando lá, tudo bem, até que Elimeleque, Malom e Quilion faleceram, né? Eles acabaram morrendo e Noemi, Orfa e Ruth acabaram ficando viúvas e elas continuavam morando em Moabe. E naquela época, quando uma mulher se tornava viúva, ela tinha 3 opções. Ou ela voltava a morar com os pais, ou ela se casava de novo, ou então ela acabava morando nas ruas. Por que isso acontecia? Naquela época era muito difícil uma mulher arrumar emprego, e quando ela arrumava um emprego, ela ganhava muito, muito mal. Ela não conseguia se sustentar. Então ela tinha essas 3 opções. Ou ela voltava para casa dos pais, ou ela se casava de novo, ou ela tinha que acabar morando nas ruas mesmo. E Noemi, Orfa e Ruth começaram a passar muitas dificuldades na cidade de Moabe, né? Elas até tentaram se sustentar por algum tempo, mas não conseguiram. Então Noemi, que era mais velha, chamou a Orfa e a Ruth no cantinho e falou bem assim para elas: vocês são novas, vocês podem acabar se casando de novo. Então me deixem sozinha e vão para a casa dos seus pais em busca de um novo marido, para que vocês possam ter uma vida tranquila. E elas fizeram isso? Não. Ruth decidiu continuar com Noemi, né? Elas estavam passando por dificuldades, mas mesmo assim ela decidiu permanecer com Noemi. Orfa chorou muito, teve muita tristeza, mas decidiu ir embora para casa dos pais e deixou a Noemi e a Ruth. Então a Orfa também saiu da história. Então vamos relembrar. Noemi, que era casada com Elimeleque, Ruth com Malom, Orfa com Quilion, saíram de Belém e foram para Moabe. Lá eles passaram por algumas dificuldades e acabou que Elimeleque, Malom e Quilion morreram, né? E Noemi, Orfa e Ruth começaram a passar por mais dificuldades ainda, até que Orfa decidiu voltar para casa dos pais e Noemi e Ruth ficaram juntas, mas sozinhas. Só que o que acontece? Em Belém, elas serviam a Deus, o nosso Deus. Em Moabe, as pessoas, o povo de Moabe, serviam a outros deuses. Então, o que aconteceu? Elas decidiram voltar para Belém, porque elas tinham família, amigos, né, que elas deixaram para trás. Elas decidiram voltar. E quando elas voltaram, todas aquelas pessoas receberam elas de braços abertos, né? Receberam elas de maneira muito alegre, muito feliz, porque elas estavam voltando. E o que a gente consegue perceber aqui, ó? Que Ruth
e Noemi permaneceram ao lado de pessoas certas, né? Ruth ficou do lado de Noemi mesmo na dificuldade. Ela poderia ter voltado a morar com os pais? Podia. Ela poderia tentar casar-se de novo? Podia. Mas não. Ela decidiu permanecer no lado da Noemi. E Noemi é a mesma coisa com Ruth. Ela podia ter abandonado a Ruth. E ela não. Ela conseguiu, ela quis permanecer do lado da Ruth. Então elas voltaram para Belém e continuaram vivendo lá. E o que que acontece? O que que a gente consegue pegar de moral dessa história e colocar no nosso coração? Mesmo na dificuldade, elas continuaram firmes na presença de Deus. Segunda coisa, Noemi e Ruth eram as pessoas certas. Noemi era uma pessoa que confiava e descansava em Deus, e Ruth aprendeu a fazer isso também. Então, nós devemos estar perto de pessoas que creem em Deus, que amam a Ele acima de tudo, porque essas pessoas serão as pessoas certas para nós, né? Elas vão nos aproximar de Deus. Então, a gente também tem que permanecer ao lado dessas pessoas certas. Essa foi uma decisão da Ruth. Então, nós devemos tomar essas decisões também. Que mesmo quando a gente estiver triste, passando por alguma dificuldade, nós devemos permanecer perto de pessoas certas, que são pessoas que nos aproximem de Deus, e também pessoas que vão nos apoiar, independente do que a gente está passando. Amém? Beijo!